Eu, como jornalista, preciso informar, relatar aquilo que vejo, comentar, como faço aqui no canal. Aqui a gente tem uma linha muito mais opinativa do que informativa, independentemente se eu gosto daquele fato, daquele evento ou não. E como jornalista esportivo, há quase 22 anos, né? Estou entrando no meu 22º ano ininterrupto trabalhando nessa área. Eu todos os dias estou tratando de vida. O esporte é celebração de vida, de saúde, de vitórias, de superação de derrotas. O esporte é onde se constroem histórias bonitas da vida humana, é uma parte muito bonita da vida humana. Então, eu não estou acostumado, eu lido muito mal, confesso a vocês, com morte. Não só no âmbito profissional, mas também no âmbito pessoal. Acho que, obviamente, né, ninguém lida bem com isso, mas situações como a do Diogo Jota, elas me incomodam, elas me doem como se fosse alguém que eu conhecesse, elas me deixam muito inquieto sobre a vida, sobre a nossa passagem e principalmente sobre o nosso desfecho. Então, o vídeo de hoje tem um pouco dos meus sentimentos aqui divididos com você, né? Ao tomar conhecimento de uma tragédia como essa, foi a primeira coisa que aconteceu quando eu acordei, né? Eu peguei o celular e eu estou num grupo com vários amigos que eu gosto muito, admiro muito e que a gente trata de futebol ali todo dia, né? O grupão. E os links estavam lá e os meus amigos comentando sobre aquilo e eu absolutamente paralisado, assim. Minha rotina é levantar. Agora eu estou gravando o vídeo, são 7h58 da manhã, quando eu comecei a gravar. Hoje eu tô de placa na TNT Esportes, estive lá, né? Você já tá vendo o vídeo, o programa acabou. E aí nesse dia eu acordo mais cedo do que o normal, né? Gravo o vídeo mais cedo que o normal, então a rotina é levantar da cama, pegar o celular, porque ontem, coincidentemente, veja como são as coisas, né? Muitas vezes eu vou dormir e eu já tenho o tema do vídeo da manhã pronto na cabeça. Até porque às vezes eu tenho que gravar esse vídeo muito cedo, então é importante que eu já tenha o tema para desenvolver aqui, não perca tanto tempo pesquisando, apurando, escolhendo, decidindo e tal. Preciso ser rápido nisso porque eu tenho pouco tempo em casa até sair para o trabalho. E eu não tinha tema para hoje. Então eu já acordei com a mão no celular, todo mundo faz, né? Enfim. Só que eu tinha um motivo a mais para já, desesperado quando acordar, pegar o celular. Definir um tema, passar nos portais esportivos brasileiros, internacionais, dar uma olhada, conferir o que vai ter de assunto. E aí eu vejo um monte de notificação lá no grupão, e nosso grupão de futebol, e tudo sobre o Diogo Jota. E aí eu fiquei paralisado, eu já deveria ter começado a gravar esse vídeo antes, eu já vou sair de casa em cima da hora. Já entendi. Porque eu fiquei paralisado, completamente paralisado, sem entender o que era aquilo, assim, tentando assimilar a porrada, entendendo a dinâmica do acidente, né? E aí já separando aqui algumas reações que eu vou mostrar no vídeo, mas, enfim, voltando ao ponto, eu lido muito mal com esse tipo de cobertura porque eu não estou acostumado a fazer, não é da nossa rotina, né? Os colegas, por exemplo, que fazem a editoria de polícia, infelizmente eles estão lidando com isso todo dia. Nessa semana mesmo, eu soube do infeliz episódio, né, do repórter da Band com a repórter da Record, e aí, na hora que aconteceu, eu fui ver os vídeos e tudo mais, e aí eu fiquei zapeando, eu estava em casa, fiquei zapeando os canais, o Brasil Urgente, o Cidade Alerta, para ver um pouco, curiosidade, né, de ver aquele tema sendo repercutido nos dois programas, porque envolveu repórteres dos dois canais, e aí os programas estavam rolando, a vida estava seguindo, e mostrando tragédias assim muito pesadas, né? Ah, o nosso helicóptero está indo agora para Santo André porque acabamos de ter a informação de que uma filha matou a própria mãe. Eu, putz, aí comentei aqui com a Paola, né? Falei, caramba, mas que negócio pesado nesse tipo de noticiário e tal. E o colega que trabalha com isso, ele tá vivendo isso no dia a dia. Sim. Eu tenho muita curiosidade até de ter essa conversa, né, com colegas. Eu admiro muito os colegas que precisam lidar com esse lado duro da vida humana, né, da maldade, enfim. Tenho muita curiosidade de entender como funciona a cabeça deles fora do trabalho. Como é que é para eles quando chegam em casa, quando vão dormir? Porque não deve ser fácil, cara.
Não deve ser fácil. Você chega em casa, você passou o dia todo cobrindo a morte de uma criança, aí você chega em casa, pô, você tem seu filho, você tem sua filha, você olha, você se projeta ali, você fala, caramba, não deve ser fácil. Imagino que todos tenham, ou deveriam ter, um acompanhamento psicológico, porque, obviamente, alguns acham que isso é frescura, e evidentemente que não é. Tinha muita vontade de dizer que isso é uma grande burrice, mas eu serei mais educado, prometo. Juro que vou tentar ser mais educado, porque a burrice realmente me tira do sério, mas, enfim, muitas pessoas não têm culpa, né? Alguns até têm o orgulho da burrice, mas muitos são porque não tiveram acesso, né? E aí eu não posso ser tão duro assim, né? Os culpados a gente sabe quem são, os que estão lá em cima e que deixaram isso acontecer no país. Então, como eu não vivo isso, sim, para mim é muito, mas assim, eu fico sem saber como agir, né? Eu vou sair de casa para fazer o de placa daqui a pouco e caramba, eu não sei, assim, qual é o clima, como é que a gente vai fazer esse programa hoje, sabe? Porque a gente não está acostumado com isso. Ainda mais o de placa, né? Com uma pegada bem humorada e tal. Tem o Vitor Lopes lá com o cavaquinho, ele tá até de férias essa semana. Mas a gente sempre tem, né, um bom dia ali, um destaque animado pra cima. Fala uma bobagem, fica uns 10 minutos dando uma risada até entrar no primeiro tema. Como é que eu vou fazer? Eu não sei como agir. Porque não é do nosso, sabe? Não é da nossa rotina. A segunda coisa, né, que me veio à cabeça depois de tomar conhecimento da notícia do Diogo Jota, como eu ia trabalhar hoje, como é que eu ia fazer esse vídeo, qual ia ser a pegada. Aí eu lembrei Chapecoense, né? Falei, caramba, eu tô me deparando de novo com isso. Claro que a tragédia da Chapecoense tirou mais vidas, né? Foram 70 vidas. E eu conhecia algumas pessoas que estavam ali. Já tinha trabalhado, ou já tinha cruzado em coberturas, ou já tinha entrevistado, né? Não tinha nenhum grande amigo no acidente, mas conhecia algumas pessoas que estavam ali. E aquilo para mim foi um pesadelo. Eu me lembro que no sábado, que foi o dia do velório lá em Chapecó, né, no campo, a gente fez uma cobertura na TNT Esportes de 6 da manhã até praticamente 6 da noite daquele evento. E eu fiz a primeira metade dessa cobertura, de 6 a meio-dia. Eu dividi a bancada com o Eduardo Castro, o grande Eduardo Castro, Rádio Bandeirantes hoje, trabalhou na TV Bandeirantes recentemente também, na Band. Nós dividimos essa cobertura e aí ao meio-dia eu passei a bola para o André Henning e para a Monique Danello, que seguiram a cobertura até o final. Quando eu saí meio-dia da TNT Esportes, eu cheguei em casa, eu tava muito atordoado assim, com as cenas que eu vi. Eu tava arrastado, eu voltei para casa me arrastando. E quando eu cheguei em casa, a TV estava ligada e a primeira coisa que eu fiz foi desligar a TV. Falei, eu quero tentar esquecer desse dia. Almocei com a minha família em casa, né? Almocei na mesa com o Gustavo, com a Paola, a Caroline não tinha nascido ainda, e eu fui dormir. E eu peguei num sono, claro, né? Porque eu entrei no ar às 6 da manhã, eu acordei muito cedo, mas não foi só por uma necessidade de colocar em dia as horas de sono. Foi porque eu queria fugir daquele dia. Eu queria estar em outro lugar, eu queria apagar, assim, desligar, como você desliga o seu celular. Só queria isso. E eu consegui, né? Porque aí eu fui acordar, já era 7, 8 horas da noite. A tarde inteira já tinha passado, eu já não tinha visto mais absolutamente nada do evento. Então, não é algo do nosso dia a dia. A gente não está pronto. A gente nunca está pronto para a notícia da morte de alguém, né? E no caso do jornalista esportivo, a gente não costuma estar pronto para noticiar, ainda mais a partida de alguém que está no auge. Alguém que está vivendo o seu melhor momento, pessoal e profissional. O Diogo Jota, vamos lá. Só para situar você que eventualmente, assim, por algum motivo ainda não tenha um contexto da história, né? Mas eu acho que todo mundo já está sabendo, todo mundo que vê o canal, acompanha futebol e já está por dentro. O Diogo Jota, jogador do Liverpool, jogador da seleção portuguesa, perdeu a vida num acidente de trânsito em Zamora, na Espanha, ao lado do irmão. Ah, cara, você imagina a perda para a família, né? Os dois partiram ao mesmo tempo. O Diogo Jota tinha 28 anos, o irmão dele, o André Silva, que jogava do Penafiel, tinha 26 anos, então nasceram próximos um do outro. E segundo a Guarda Civil de Zamora, eles morreram num acidente de carro por volta de 00:30 desta quinta-feira.
meia-noite e meia de hoje, no horário local. Eles estavam numa Lamborghini e o pneu estourou. A Lamborghini saiu da pista e acabou, enfim, pegando fogo. Eu estou colocando aí a imagem de como ficou. Essa é uma foto que está publicada no Diário AS de Madrid, que é um jornal esportivo, de como ficou completamente destruída a Lamborghini onde estavam os dois. E, enfim, essa foi a situação, né? Obviamente que mais detalhes vão ser esclarecidos nos próximos dias, né, da dinâmica desse acidente, mas o que a Guarda Civil de Zamora informou num primeiro momento foi isso, né? Os bombeiros chegaram, mas não tinham mais nada a fazer, né? Quando chegaram no local do acidente, os médicos, os bombeiros, já não tinham muito o que fazer. Eu vou mostrar algumas reações daqui a pouquinho, né? Tem até uma postagem do Cristiano Ronaldo que a gente sente dor quando lê, né? A gente se transporta para aquele lugar. Quando eu falava do Diogo Jota viver um grande momento na vida pessoal, na vida profissional, o Diogo Jota já estava no Liverpool há 5 temporadas, ia entrar na sua próxima 6ª temporada agora, em 25-26. Campeão da Premier League, campeão da Copa da Inglaterra, 2 vezes campeão da Copa da Liga, foram 9 gols e 3 assistências na última temporada, campeão da Nations League com a seleção portuguesa há poucas semanas, fazendo também um papel muito bom na seleção de Portugal, fazendo história também na seleção de Portugal, e recém-casado. Tem 11 dias que o Diogo Jota casou com a Ruth Cardoso, companheira do Diogo Jota desde 2012. Acompanhou todos os passos. Quando eu li também a história, foi muito difícil não se transportar, né? Não me transportar para aquele lugar, porque a história é de que a Ruth está com ele desde 2012, quando ele ainda estava dando os primeiros passos no futebol de Portugal, acompanhou todo o crescimento do Diogo, e eles não tinham oficializado, né, esse casamento, essa união que já durava uma década, até agora, 2025. Eu vivi isso com a Paola. Nós nos conhecemos em 2002 e eu ainda estava ali, não trabalhava ainda, não tinha uma carreira, estava saindo da adolescência, estava tentando, né, ser narrador de futebol no Rio de Janeiro, em rádios, e não estava conseguindo, né? E aí eu finalmente consegui espaço numa rádio AM da capital, mas não tinha dinheiro. Era sempre uma promessa: olha, se a gente vender publicidade aqui, a gente divide um pedacinho para cada um, vai rolar uma grana para cada um, mas não rolava, né? E aí, a gente muito jovem, muito imaturo, um tanto quanto irresponsável, a gente foi pai com aquela idade ali, muito jovem, sem ainda uma carreira consolidada, sem nada. Só que Papai do Céu ajudou, as coisas aconteceram. Aos 45 do segundo tempo surgiu a primeira proposta para finalmente ganhar um dinheiro narrando futebol, e aí o Gustavo nasceu e as coisas foram dando certo, mas eu acho que é história assim de 1 em 1 milhão, né? E a gente foi oficializar, a gente se conheceu em 2002, aí a gente ficou 2 meses, o namoro terminou, era muito chato, ficava grudado na Paola o tempo todo, ela ficou sufocada. E aí voltamos em 2003, e aí nós fomos casar mesmo no papel 2020, inclusive no ano da pandemia. Parecida a história, né? Fomos lá e pá, vamos botar isso no papel bonitinho, vamos oficializar, vamos chamar os amigos mais próximos, a família, vamos fazer uma celebração dentro do que era possível. Eu lembro que a gente foi para o restaurante, a foto do casamento tá todo mundo de máscara no cartório. E no restaurante também, a gente queria juntar as mesas, porque era um grupo um pouco grande, e a gente não podia, porque as mesas tinham que ficar distantes, por causa do protocolo da pandemia, e quando levantava, os restaurantes já estavam abertos, quando levantava para ir ao banheiro, tinha que botar a máscara. Enfim, eu lembro bem disso. E aí eu me projetei para aquilo, eu falei, meu Deus do céu, né? Que coisa, né? No auge, quando tudo finalmente deu certo, quando a carreira dele engrenou, quando acontece isso. E o que me dói mais ainda, o Diogo Jota tinha 3 filhos, todos pequenininhos. Todos. Uma de 7 meses. 7 meses.
outro de 2 anos e um filho maior de 4 anos. Tudo pequenininho. 3 filhos e a Ruth Cardoso, esposa dele, companheira dele desde 2012. Eles casaram dia 22 de junho. É geralmente a janela que o jogador tira de férias, né, para casar. Férias para casar, tá, gente? Me desculpa voltar ao tema do vídeo do domingo, mas o jogador precisa de férias também para casar, tá? Porque se o jogador casa no meio da temporada e ficar fora de um jogo importante, pô, mas não tinha outra data para casar, não? Pois é, ele precisa fazer isso nas férias. Se você não der as férias para ele não vai casar. Mas, enfim, deixando isso para lá. O vídeo não é para confronto hoje, né? Eu vou mostrar aqui a postagem do Cristiano Ronaldo. Tá aqui, ó. Não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na seleção. Ainda agora tinhas casado. A tua família, a tua mulher e aos teus filhos, envio os meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo. Sei que estarás sempre com eles. Descansa em paz, Diogo e André. Vamos todos sentir a vossa falta. Post do Cristiano Ronaldo. Eu separei mais postagens aqui. Deixa eu abrir e colocar para você. O perfil do Liverpool, perfil oficial do Liverpool em português, né? Liverpool Brasil. Liverpool Futebol Clube está arrasado com o trágico falecimento de Diogo Jota. Foi informado que o jogador de 28 anos faleceu após um acidente de trânsito na Espanha junto com seu irmão André. Liverpool não fará mais comentários no momento e solicitará que a privacidade da família, amigos, colegas de equipe e funcionários dos clubes de Diogo e André sejam respeitados enquanto eles tentam lidar com uma perda inimaginável. Continuaremos a fornecer todo o apoio. E é isso que se espera nesse momento, né? Todo o apoio emocional e material para a família, né? Para a Ruth. Tem 3 filhos para criar agora, todos pequenininhos. O Futebol Clube do Porto está de luto, com choque profundo e pesar. E enviamos as condolências à família e amigos do Diogo Jota e do irmão André Silva, que também, os dois foram atletas da base do Porto, né? Os escalões de formação, como eles chamam lá. Então o Porto fez essa postagem e tá aí o Diogo Jota bem jovem na imagem, com a camisa do Porto. Ele passou lá na temporada, assim, ele foi emprestado para o Atlético de Madrid, né? E no Atlético de Madrid ele não conseguiu, na verdade ele foi emprestado ao Porto, né? Pertencia ao Atlético de Madrid, e aí depois foi emprestado ao Wolverhampton, ainda pertencendo ao Atlético de Madrid. Depois do Wolves ele foi para o Liverpool. Então no Porto ele jogou 38 partidas na temporada 16-17. Vindo do Passos Ferreira. Passos Ferreira foi o primeiro time profissional do Diogo Jota no futebol português. Então ele vestiu a camisa do Porto e o Porto fez essa lembrança, esse registro hoje. A Federação Portuguesa fez um tweet extenso também, né, se dizendo devastada aí com a morte do Diogo Jota e do André, destacando aqui que foram quase 50 jogos com a camisa da seleção de Portugal, mandando aí as condolências, solicitando hoje 1 minuto de silêncio à UEFA. Hoje tem jogo da seleção portuguesa contra a Espanha no Campeonato Europeu Feminino, na Eurocopa Feminina. E a Federação Portuguesa diz aí, perdemos 2 campeões. E obviamente você tem um pouco da repercussão aí na imprensa portuguesa, na imprensa, até ia tratar um pouco disso aqui, mas não precisa, né? Você já tem as imagens mundo afora. Deixa eu só mostrar. Essa aqui é a imagem da Ruth. A Ruth, a esposa do Diogo, ela, pelo que eu li aqui, pelo que eu vi de reportagens, ela sempre foi low profile, não era muito de postar, né, seu lifestyle em redes sociais, era mais reservada, né? E, obviamente, eu não consigo nem imaginar a dor que ela está sentindo nesse momento. É isso. Um vídeo absolutamente... Eu estou absolutamente chocado, assim, 28 anos. A gente já viu outros jogadores, infelizmente, perderem a vida em grandes momentos, né? Eu me lembro pequenininho da morte do Denner, do Vasco, lembra? Do Rio de Janeiro. E foi um acidente de carro também. Ele estava... O cinto de segurança, ele estava do carona... E aí, acho que ele estava dormindo no carona, o cinto de segurança enrolou e ele estava voando, assim, um cara rapidíssimo, habilidoso, talentoso, chegou a vestir a camisa da seleção brasileira, ainda como jogador da Portuguesa, ele chegou a ser convocado para a seleção brasileira, e aí o carro bateu numa árvore
Lagoa Rodrigo de Freitas e tal, e depois descobriram que o rapaz que estava no volante, ele dormiu no volante, causou um acidente, enfim, e aí o cinto de segurança asfixiou o Denner. Foi um negócio horroroso, 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 que era um cara assim, também no auge, mais jovem ainda que o Diogo Jota, né? Tinha 23 anos na época, o Denner, isso foi em 94, olha, faz tempo, faz tempo. E foi mais uma daquelas ocasiões em que a imprensa esportiva precisou lidar com algo que não é do nosso dia a dia. É muito pesado, tudo muito pesado, muito trágico, enfim, só fica aqui realmente o sentimento de tristeza de ver a carreira de alguém, né, num ápice, ser interrompida de forma tão abrupta, né? As carreiras podem ser interrompidas. A gente já viu o jogador ter carreira interrompida por problema no coração, a gente já viu o jogador ter carreira interrompida por lesão, por problema no joelho, precisar parar antes da hora, uma doença, mas a vida segue, o cara toca a vida, porque o futebol ele te dá essa possibilidade, né, de você sair do campo e continuar em outras áreas que orbitam ali o futebol, né? Pode virar um treinador, estudar para virar um treinador, um auxiliar técnico, um empresário de jogadores, um agente de jogadores na FIFA. Você pode virar um dirigente, um diretor de futebol, um diretor esportivo, um executivo de futebol. Você pode virar comentarista, pode trabalhar na TV, pode trabalhar no rádio. Então, o cara para de jogar futebol, seja lá qual for o motivo e seja lá qual for a idade, mas a vida dele não acabou para o futebol. Ele ainda tem um campo aí para explorar. E mesmo se ele não quiser mais trabalhar com futebol, dependendo da disciplina que ele teve, né, com aquilo que ele ganhou ao longo da carreira, o quanto ele conseguiu guardar, o quanto ele conseguiu investir, ele ganhou tanto dinheiro que ele pode tranquilamente tocar um outro projeto, um outro sonho. De repente eu tinha um outro sonho aqui, já cumpri a missão no futebol e agora eu quero seguir para outro caminho aqui. Ele tem essa possibilidade. Mas desde que você esteja vivo, né? E infelizmente o Diogo Jota com 28 anos teve tudo interrompido, tudo. O matrimônio, a criação dos seus filhos pequenos. Uma coisa que me assusta, me apavora é não ver o crescimento da minha filha, por exemplo, que tem 7 anos. Imagina, ter esse processo, eu digo, falo, olha, depois que eu tiver meus 2 filhos criados, os dois meninos na faculdade, os 2 meninos tocando a vida deles, com as carreiras deles, pronto, minha missão está cumprida. Óbvio que não é isso, né? Minha missão não é só essa, mas essa é a mais importante que eu encaro. E eu penso nisso, eu falo, caramba, Caroline não chegou nem a adolescência, nem a pré-adolescência ainda. Eu preciso ver isso tudo, né? Eu preciso estar aqui, que coisa terrível seria. Eu imagino, meu Deus, 3 filhos pequenos. Uma menina de 7 meses. E o Diogo Jota não vai poder ver o crescimento da menina. É doloroso. Doloroso demais. É pesado demais. Mas infelizmente é a vida. E aí é aquela pergunta sem resposta que o Abu Janra sempre fazia no Provocações. Não sei se você já ouviu falar, já assistiu o programa da TV Cultura que o saudoso Antônio Abu Janra apresentava. Hoje acho que o Marcelo Tais apresenta, acho que continua no ar o Provocações. E ele trazia entrevistados que falavam sobre vida, sobre carreira, e no final de cada edição do Provocações, ele fazia a difícil pergunta, né? O que é a vida? Tentava tirar do entrevistado, né, a autenticidade, né, mostrar, porque é uma pergunta de tão profunda, ela é capaz de tirar um pouco da essência. Ela dá uma desestabilizada do roteiro, dá uma bagunçada, porque às vezes a entrevista está indo para um lugar, você está ali confortável, falando dos temas que você domina, e de repente vem do teu peito uma pergunta como essa: o que é a vida? Então você bagunça ali até as emoções do entrevistado, tenta pegar um pouquinho da essência, daquilo que ele tem de mais íntimo, de crença, de dor, de esperança, de visão, né? E deixa a dúvida no ar para o público também. Eu via e sempre ficava, meu Deus, pensando, o que eu responderia se eu tivesse lá? O que eu falaria pro Abu Janra? O que eu vou dizer para ele, assim, o que é a vida? Então aquilo me tirava do automático de assistir um simples programa de entrevista. Genial, né? Foi um gênio, o Antônio Abu Janra. E talvez eu respondesse para ele: pô, Abu Janra, acho que a vida é uma pergunta mal formulada.
Com todo respeito a você que fez a pergunta, às vezes, o que que é a vida? Um teatro sem roteiro, né? Imagina você subir para fazer uma peça e não ter um roteiro fixo, você não sabe o final, você não sabe como vai acabar, você não sabe se o final vai ser feliz, né? Se é comédia, a peça, se no final a peça vai caminhar para uma tragédia, né? Se é poesia, poesia eu acho que é, mas por quanto tempo, né, dessa peça a vida é poesia? Por algum momento ela é, nem sempre ela é. Ela tem um lado muito duro e tem o fim, né, que às vezes pode ser abrupto, como foi o do Diogo Jota. Então talvez eu respondesse isso. Talvez eu respondesse é uma pergunta sem resposta, Abujanra. Pode ser. Bom, é isso aí. Vídeo de hoje, quinta-feira, 3 de julho, o dia em que o futebol perde o Diogo Jota e o André Silva. Dois jovens, seguindo as suas carreiras, tocando suas vidas e que, infelizmente, nesse acidente, bem jovens ainda, acabaram nos deixando. É isso aí, gente. É a nossa vida, né? Tem dias que a gente se diverte nos vídeos, tem dias que a gente se estressa, como no vídeo do domingo, sobre as férias dos jogadores, eu me estressei naquele dia. Tem dia que a gente concorda, a maioria concorda com você e é uma maravilha, muito legal. Jorge, você é incrível. Tem dia que 90% da audiência estão contra o que você falou, aí você fala, tá bom, né? É a vida. E tem dia que a gente tem que dar notícia triste. É isso aí, é a nossa dura missão, dura rotina, mas que a gente tire alguma coisa de episódios assim. Não vou aqui, sem ter qualquer informação adicional sobre a dinâmica do acidente, dizer, olha, muito cuidado com o trânsito, tá vendo? Não sejam irresponsáveis. Eu não sei se eles estavam acima do limite de velocidade, se eles estavam alcoolizados. Eu não quero levantar qualquer hipótese aqui de cagação de regra, porque a investigação ela ainda vai nos trazer mais detalhes. O que dá para falar nesse momento é cuide bem das pessoas que você ama, das pessoas que estão ao redor, cuide bem da sua vida, né? Seja muito cuidadoso, tenha muita cautela, né? Valorize cada momento, né? Aqueles clichêzão, né? Poxa, viva como se fosse o último dia. Mas olha, é isso aí mesmo, cara. É isso aí mesmo. Se a gente conseguir botar uma pitada disso no nosso dia a dia, a gente vai fazer esse roteiro sem um final definido melhor, mais agradável de se assistir ou de se viver, né? No caso, a gente tá vivendo esse roteiro, né? Esse teatro da vida real. Boa quinta-feira, na medida do possível, para todo mundo. Like no vídeo, se você ficou até o final. Juízo e tchau.